a paz do Senhor. Cá estamos nós em mais uma tarde abençoada, gravando mais um episódio do podcast Imersos, o raso não é o seu lugar. O tema de hoje, como vocês podem ver, é adorando em meio às adversidades. E para falar desse tema, para nos trazer uma mensagem de edificação, fortalecimento e também direcionamento, o nosso convidado é o presbítero Thales, o homem da Bíblia, um conhecedor, um exímio expositor da palavra. Thales, em primeiro lugar eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de imediato. É uma honra para nós tê-lo aqui, sabendo que você será mais uma vez um instrumento nas mãos de Deus. Eu vou passar a bola para você, só que antes disso eu quero já fazer alguns agradecimentos para não nos esquecermos. Primeiro, quero louvar a Deus pela vida do nosso Elon Musk, da Vila Passo, do irmão Ney, o homem, o cara que sabe tudo de tecnologia. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Josi, missionária, profetisa, é uma benção, faz de tudo aqui, está na técnica também. Eles são os responsáveis por tudo que acontece aqui, a arte, a divulgação, são pessoas que têm contribuído de forma excelente e brilhante com o crescimento e desenvolvimento dessa obra. Então que Deus em Cristo lhes abençoe. E hoje nós temos uma convidada especial, rufem os tambores. Hoje a minha petiquinha tá aqui, irmã Evelyn Cristina. Aí, dá um alô para todo mundo, o pessoal não vai conseguir te ver, mas dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus, para que todos ouçam a sua voz. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Minha esposa que está comigo em todos os momentos. Eu não posso de forma alguma deixar de enaltecê-la, senão dá problema em casa, né? Mentira. Então, vamos lá. Thales, a bola é sua, fica à vontade, fala aquilo que o Senhor colocar em seu coração e nós estamos aqui para aprender. Vamos lá. Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Me sinto muito honrado aqui de fazer parte desse trabalho, imersos aqui do ministério, a qual também faço parte, que é a Assembleia de Deus Ministério do Belém. E eu tenho acompanhado esse trabalho aí, só vi gente grande aqui, rapaz. Estou até meio tímido aqui, sou um dos pequeninos. Gessi, Thomas Areco, só camarada benção. Eu sou um rabisco da terra, mas me sinto honrado de estar aqui essa tarde participando desse podcast. Glória a Deus. Talão, vamos lá. O tema proposto foi adorando em meio às adversidades. É bem verdade que é muito comum que nós enfrentemos adversidades em todos os momentos. O próprio Jesus falou, em verdade, vos digo que no mundo tereis aflições. Só que a questão do bom ânimo, ela nem sempre está clara em nossa visão quando nós estamos de fato enfrentando aflições. Então hoje o podcast, este episódio, ele tem como principal objetivo trazer à memória que mesmo quando nós estamos passando por esses momentos de aflições, nós temos que ter bom ânimo, porque assim como Jesus venceu o mundo, enquanto nós estivermos nele, nós também venceremos. Então, qual é o texto que você traz aí? Qual é a pregação que você tem para nós hoje? Eu escolhi alguns textos aqui. Um dos primeiros é Jeremias 33. Opa! O seu versículo 1 ao capítulo 3, né? Quando nós vemos a diversidade que Jeremias enfrentou ao pregar a palavra de Deus. Sim. E aqui ele está preso ao palácio da guarda. Nós vemos ele passando este momento, essa circunstância de adversidade no seu ministério. Eu vou ler o texto aqui, a qual a palavra do Senhor vai nos dizer. Veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, enquanto ele estava ainda preso no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, que forma para as preparar. O Senhor é o seu nome. Invoca-me, e eu te responder-te-ei, e te direi coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui nós vemos que Jeremias está enfrentando um choque de realidade do ministério. Sim. Porque nós bem sabemos que este jovem, filho de Ilquias, na verdade estudou para ser sacerdote. Só que o Senhor aparece no capítulo 1 dialogando com este jovem e diz para ele: você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. E ele diz: Senhor, eu não sei falar, porque ele está tendo este choque de realidade. Desde a sua idade ali juvenil, ele está estudando no templo para exercer o ministério do seu sacerdócio. Só que aí Deus está dizendo para ele: vai ser profeta, não é do seu jeito. Só que quando Jeremias exerce, ele diz: eu não sei falar, mas em meio ao diálogo ele já começa a ter visão, que Deus já começa a despertar os dons dele. Ele diz: o que vês tu, Jeremias? Ele diz: eis que vejo, Senhor, uma vara de amendoeira. Ele diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra.
Deus já começou a dar visão para ele ali, dizendo: eu tenho esse ministério para você. Eu chamo, eu garanto Jeremias. E ele começa a vivenciar, nós conhecemos a Bíblia ao longo da história, e começa a ser um mar de rosas. Só que aí o negócio começa a apertar, Deus diz: enterra o cinto, tira o cinto. Ele começa a ver e sentir na pele o que Deus estava sentindo, quando a nação estava vivendo esta ociosidade de adorar ao Senhor e outrora adorar aos deuses estranhos, deixando Deus de lado. Deus fez ele sentir na pele o que é ser um profeta, a enfrentar essas adversidades do ministério. Deus está mostrando para ele que, primeiro, para vivenciar quando Deus nos chama para algo, tem um fator chamado processo. A gente passa pelo processo para viver o propósito que Deus tem para a gente. E quando Jeremias está vivenciando este processo, ele começa a profetizar, está com a bola lá em cima, só que Deus começa a apertar. Deus mostra para Jeremias, e neste momento de calamidade, a todo momento, desde quando ele vê a palavra, que era a vara de amendoeira, era Deus dizendo que tinha pressa em levantar uma voz. Porque sempre que Deus quer causar algo num cenário contraditório, ele usa profetas. E quando ele vê a vara, Deus está dizendo para ele: o que vês tu, Jeremias? Ele diz: eis que vejo uma vara de amendoeira, conhecida pelos judeus como a Sheked, que ela dava-se num tempo determinado, antes mesmo que chegasse alguma das estações. Era conhecido para os judeus como o despertador. Quando Deus está dizendo para ele: vê a vara de amendoeira, Jeremias, logo no capítulo 1, ele está dizendo assim, que quando ela jorrava-se as duas flores, uma vermelha e uma branca na ponta, apontava-se que estava cessando um período e chegando o inverno. Então, quando os judeus viam que ela já estava florescendo, eles sabiam que estava chegando o inverno, que falava-se de um novo tempo, uma nova estação. Então, eles se preparavam para aquilo, para um novo cenário que estava chegando. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, assim como a vara de amendoeira tem pressa em florescer, assim tenho eu pressa em te usar, mas desperta, Jeremias, para o chamado que eu tenho para você. Uau. E Deus despertando isso em Jeremias, nós vemos aí um grande profeta que ele foi, conhecido também como profeta chorão, ou profeta das lágrimas, porque ele sentiu na pele ali a calamidade, a adversidade, ele passou e sentiu na pele o que Deus estava sentindo. Só que nesse momento em que Deus está dizendo para ele, logo aqui no capítulo 33, onde eu quero chegar, é onde ele vai profetizar. Ele começa a profetizar contra o povo de Israel. Só que é levantado um decreto dizendo assim, que qualquer um que profetizasse em nome do Senhor seria preso. Só que Jeremias era profeta e não se vendia. Então ele vai lá e profetiza. Só que nesse momento em que ele profetiza, os homens se levantam, os satrapas vão dizer: o rei Jeremias ainda está profetizando. Nesse momento de calamidade, porque eles não queriam ouvir a verdade. Só que ele vai ser preso aqui, jogado ao palácio da guarda no capítulo 33. Enquanto ele está aqui ao palácio da guarda, passam-se os dias. Talvez Jeremias está ali preso, guardado sobre o palácio da guarda. E os dias vão se passando. Quem é que não sabe, talvez, que ele se lembra do capítulo 1 dizendo: Senhor, tu disse que eu seria profeta. Grande profeta, Senhor, já estou aqui guardado faz alguns dias e até agora nada. Grande profeta que eu sou, estou profetizando e estou preso. Estou aqui no momento de adversidade, que é o ponto onde eu queria chegar, que às vezes a gente quer viver a chamada, viver os propósitos de Deus, só quando estamos na bonança, só quando as coisas estão indo bem, que é um tema que você escolheu, adorando em meio à adversidade. Só que muitos dos crentes, Hernani, hoje na igreja do século XXI, eles adoram a Deus quando está na bonança, quando a despensa está cheia. O calo aperta e ele diz: vou sair da igreja, para mim não dá mais, não aguento. Porque a adversidade é um fator que, se nós não adorarmos a Deus, nós tivermos autenticidade com o reino, nós distanciamos, afastamos-se da presença de Deus, porque não aguentamos a pressão. Isso é um tema forte, adorando em meio à adversidade. A adversidade, na verdade, ela mostra quem é quem, mostra quem nós somos na adversidade. Porque é Deus dizendo: eu quero espremer aquilo que você tem de melhor, e está no texto. Porque veio a palavra do Senhor para ele a primeira vez, e o texto está dizendo: veio a segunda vez a palavra, Jeremias. Deus já tinha falado, Deus disse: eu sou contigo, Jeremias. Sim. Deus já falou a primeira vez. Só basta você adorar. Não é entanto que nós vemos aqui no 3 que vai dizer: invoca-me e eu te responder-te-ei. Por que Deus está dizendo isso para ele? Porque quem faz é Deus. Antes de Jeremias querer empinar o nariz, dizer: eu fazia, eu era tal, profeta. Mas agora a adversidade chegou, ele é outra pessoa. Ele começa a questionar, porque a adversidade, ela nos causa isso. Ela nos faz murmurar, começar a questionar Deus o porquê. Senhor, por que desse momento, por que desse cenário difícil? Nós não queremos entender o fator processo, o porquê da adversidade. Sim. E isso não mostra aquilo que nós temos lá dentro, que é a adoração.
adorar ao nome do Senhor quando tudo estava bem. Na adversidade é só nós mantermos essa autenticidade, continuar adorando, que as coisas vão dar certo, que é o que acontece com Jó. Isso. Ele só conhecia Deus e ele vai dizer, em todo o cenário daquele momento, ele diz ao 42, 5 ou 4, se não me falha a memória, ele vai dizer, antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque na adversidade ele conheceu a Deus e ele continua adorando. Sim. É um Jó que se levanta da cinza e diz, na sua pior fase, eu sei que o meu Redentor vive. Nesse momento de adversidade, o que nos resta é adorar. E aqui no 2, quando Deus diz isso para ele, invoca-me, eu te responder-te-ei, fala de dependência. Exato. Deus queria mostrar para ele, tu adora e eu faço, Jeremias. Enquanto você invoca, eu trabalho. Enquanto você adora, eu continuo fazendo na adversidade. A adversidade, ela não pode te parar. Aí a questão que eu pergunto e faço hoje para tantos crentes, quem é você na adversidade? Ou você é um questionador ou um adorador? Ou você adora ou fica questionando? Deus está dizendo para Jeremias, invoca-me, porque ele estava murmurando, e é isso que o texto mostra, porque a palavra veio a ele a segunda vez, porque ele questionou, tanto que é igual aquele ano que diz, questiona ou adora. E é nesse momento que Deus está dizendo para ele, quem é você, Jeremias, no momento da adversidade? Vai ficar questionando ou vai adorar? Invoca-me e eu responder-te. Deus está dizendo. Enquanto você estava falando aí, uma coisa que me chamou a atenção e que sempre me chama a atenção durante a chamada dos profetas do Antigo Testamento. A gente percebe que o cenário e a realidade deles era sempre contraditória com a chamada que Deus outorgava a cada um deles. Por exemplo, como você bem disse, Jeremias ele foi criado para ser um sacerdote. E aí, quando nós falamos de sacerdote, nós estamos falando de uma classe de pessoas que era muito respeitada, que exerciam um certo prestígio perante a comunidade. Então, a pessoa que nascia numa família sacerdotal, que vinha dessa descendência, dessa genealogia, ela já nascia, entre aspas, com certos privilégios. Apesar de possuir grandes responsabilidades, também obtinha certos privilégios. Só que aí, enquanto Jeremias está sendo criado para se tornar uma determinada pessoa ou exercer um determinado chamado, ocupando um determinado grupo, Deus ele vem apresentando uma proposta completamente diferente. Exato. Porque enquanto ele foi criado para ser alguém que possuiria prestígio perante a comunidade, Deus levanta ele para ser alguém que, a partir daquele momento que ele começasse a exercer a sua chamada, ele na verdade sofreria perseguição. Então você observa que assim, às vezes nós planejamos algumas coisas pensando nos resultados que aquilo pode nos trazer. Então imagine que, saindo um pouquinho do Antigo Testamento, vindo mais agora para o século 21, por exemplo, o camarada, ele acredita que ele tem uma determinada chamada, e aquela chamada, querendo ou não hoje, principalmente com o advento das redes sociais, lhe trará alguns benefícios como popularidade e certas outras coisas. Figura pública. Exato. Só que aí, enquanto ele está planejando ser inserido ou se inserir em uma determinada posição, Deus tem um outro plano para ele que, na maioria das vezes, é completamente oposto daquilo que ele havia projetado. Na maioria das vezes, você vê que o homem que realmente faz a diferença, ele não está ocupando determinados cargos que lhe trariam popularidade. Na verdade, por exemplo, se você pegar um pastor de uma congregação que faz um trabalho onde pessoas são libertas, pessoas são curadas, ele está fazendo um grande trabalho, tanto espiritual quanto social. Porque aquele que vem até Jesus, ele é transformado. Então o cara que outrora usava droga não usa mais. O cara que outrora vendia droga e traficava não vai vender mais. O cara que outrora financiava o tráfico não vai financiar mais. Então observe, o bem que esses pastores fazem é tanto social quanto espiritual. Só que esses camaradas nem sempre são populares. Esses camaradas nem sempre estão ocupando lugares de prestígio perante a sociedade, perante a comunidade. Mas aquilo que nós fazemos aqui, a própria palavra vai nos dizer que nós temos que fazer não como se fosse para o homem, e sim como se fosse para Deus. Então observe que assim como Jeremias, ele deixou de exercer uma determinada tarefa que lhe traria alguns benefícios sociais e pessoais, quando Deus estabelece uma determinada missão, a primeira coisa que ele vai dizer é: eis-me aqui. Porque esse é o grande segredo do relacionamento com Deus. Deus ele não vai trabalhar de acordo com as suas perspectivas. A nossa perspectiva está sempre atrelada ao âmbito natural. Então, naturalmente falando, quando olhamos para o contexto, Jeremias ele foi criado para ser um sacerdote. Só que espiritualmente falando, quando Deus intervém na história de Jeremias, ele é levantado para ser um profeta.
E o profeta do Antigo Testamento, ele não tinha privilégios, ele não tinha prestígio. Na verdade, ele sofria retaliação, ele era perseguido, ele era jogado no calabouço. Só que ainda assim, mesmo diante desses cenários de adversidade, eles continuavam fazendo a mesma coisa, adorando. Continuavam adorando, obedecendo e entregando a mensagem que Deus havia determinado que fosse entregue. Então eu acredito que dentro desse contexto a gente já consegue extrair algumas lições para que nós apliquemos hoje no dia a dia e já comecemos a entender de fato o que é ser um verdadeiro adorador. Exato, o que nos mostra tanto é que quando ele sofre isso, como você disse, que a adoração, ele está adorando o verdadeiro adorador, é que a circunstância não parou ele, Deus apenas dá um alerta para ele, dizendo, invoca-me, eu vou fazer, tu é dependente, tu adora e eu faço, tu está na minha dependência, Jeremias. Porque se você adorar em meio à adversidade, fica melhor. Jó entendeu isso aqui no 42. Já percebeu que durante as nossas aflições, perseguições, nos momentos que nós enfrentamos a maior complexidade no tocante à tribulação, é o momento que nós mais vemos e enxergamos a nossa dependência de Deus? E aí eu imagino que Deus, através da sua presciência, sabendo como é que funciona o modus operandi do ser humano, Ele permite que nós enfrentemos alguns momentos de aflição para que nós nos lembremos quem nós realmente somos. E quem é que nós realmente somos sem a presença do Senhor? Nada. E aí, Papai do Céu, sabendo disso, o que é que Ele faz? Eu vou deixar você caminhar com as suas próprias pernas, vou deixar você bater com o rosto no poste, vou deixar o pneu do carro furar, vou deixar você passar por alguns estresses para que você entenda que você sem mim não é nada. Agora, enquanto você estiver em mim, você será mais que vitorioso. Então aqui está o grande segredo. Eu acredito que a tribulação e a aflição, ela serve principalmente para nos mostrar o nosso grau de dependência de Cristo. Porque quando nós estamos vivendo na bonança, como você bem falou, em muitos momentos, por exemplo, chega culto de doutrina, a gente não quer ir. Escola dominical? Não, eu vou para a praia. Verdade. Tem uma determinada programação na igreja? Não, eu vou fazer uma outra coisa. Mas agora a pergunta que eu faço, nos momentos de aflição, quantas vezes você pensou em não ir para a igreja? O camarada não pensa por quê? Porque ele sabe que o refúgio dele é a igreja. Porque é na igreja que ele vai ser edificado através da palavra. É na igreja que ele vai ser fortalecido e também animado através de um louvor que é cantado. Então, eu digo até por mim, quantas vezes eu passei por certos momentos que eu sabia que o meu único porto seguro seria a igreja. E aí, Papai do Céu, sabendo disso, Ele permite que nós derramemos algumas lágrimas no decorrer do nosso percurso para que nós lembremos que o nosso socorro é Ele. E em muitos momentos, para que nós voltemos a nos achegarmos a Ele, nós precisamos primeiro ir para a sua casa, que é a igreja. Então você pode ver que todas as vezes que você parar para conversar com uma pessoa que está enfrentando um momento de grande tribulação, é o momento que ela se está vendo mais dependente de Deus. Então, na verdade, as aflições, quando inteligentemente observadas, elas funcionam como um momento pedagógico de Deus, que Ele utiliza para nos ensinar e nos instruir com base naquilo que está fazendo com que nós derramemos lágrimas. E é por isso que, por exemplo, eu faço essa pergunta para você. Se você fizer uma retrospectiva, olhar lá para trás na sua vida e lembrar de todos os momentos complicados que você enfrentou, se não tivessem sido eles, será que você estaria aqui hoje? Não estaria. Será que hoje você ainda estaria servindo a Ele? Será que hoje você seria esse presbítero, essa bênção, esse canal o qual Ele utiliza para edificar a vida de outras pessoas? Se na maioria das vezes, otários, na maioria das vezes, quando nós seguimos de fato aquilo que nós queremos, nós nos distanciamos daquilo que Deus quer para nós. Agora, quando nós entendemos que a nossa vontade tem que ser como a vontade de Paulo, quando ele escreve dizendo: quanto a mim, fui crucificado com Cristo. Hoje, já não vivo mais eu. Ou seja, ele está dizendo: hoje eu já não vivo segundo as minhas vontades. Hoje eu já não vivo segundo os meus planos. Os meus sonhos já não existem mais. Por quê? Porque tudo que existe em mim tem um único propósito: adorar a Deus. Então, se eu caminho para aquela direção e no final daquela direção eu vou adorar a Deus, é por ali que eu vou. Se permanecer no lugar que eu estou, ainda que eu queira caminhar em uma outra direção, se ficar aqui vai adorar a Deus, é isso que eu vou fazer. Então, a adoração, ela tem a ver não só com o momento, ela tem a ver com o estilo de vida. O estilo de vida. Então, a pessoa que adota esse estilo, essa filosofia de eu não vivo segundo as minhas vontades, mas eu vivo segundo a vontade daquele que me comprou com preço de sangue, ele entende de fato o que é adoração.
Isso é uma verdade que, tanto é na própria Bíblia acontece isso. Quando Pedro nega a Jesus, para onde ele volta? Para o seu ofício, para pescar, ele volta para trás. Só que ele volta, ele tem a chance de reencontrar com Jesus ali à beira da praia, e ele volta de novo, porque ele voltou para o seu ofício lá atrás, ele viu que não era bom. Aí logo depois que ele volta, ele diz: para onde eu irei, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Exato. Então você percebe que, de fato, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor permite que nós enfrentemos esses momentos de aflição, de adversidade, porque é somente nesses momentos que nós voltamos os nossos olhos para o céu. E é por isso que eu imagino o salmista escrevendo o Salmo de número 121, quando ele vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando nós estamos enfrentando um momento de adversidade na terra, a nossa única alternativa é olhar para o céu. Porque a gente olha para a direita e não tem solução, olha para a esquerda e não tem escape. Você comenta com um com o outro, ninguém consegue te auxiliar, te ajudar. Na verdade, em muitos momentos, alguns vão aproveitar dessa oportunidade para intensificar a dor que você já está sentindo. Aí você se lembra nesses momentos que quando você olha para o céu, você encontra o socorro que você precisa. Então a gente olha para a Bíblia, a gente entende que só tem uma alternativa para que nós desenvolvamos uma vida de adoração. É justamente entendendo que a minha adoração não pode estar limitada ao meu momento circunstancial. Porque o meu momento circunstancial é passageiro. Então hoje eu estou na bonança, amanhã eu vou estar passando por alguma carência. Hoje eu tenho muito, amanhã eu posso ter pouco. O camarada que tem uma vida de adorador, ele entende que a sua adoração, ela transcende o momento no qual ele está enfrentando. Então o camarada tem muito, ele está dando glória. Mas se ele tem pouco, ele está dando mais glória ainda. E eu vou até citar aqui uma experiência minha, um testemunho. Eu nunca contei. Opa, isso aqui é primeira mão, hein? Isso aqui é primeira mão, irmão. Isso aqui eu nunca contei para ninguém. Eu lembro que quando eu estava começando a pregar, apesar de que eu ainda estou iniciando o ministério, quando eu estava começando as primeiras vezes ali, quando eu estava começando a pregar com mais frequência, eu lembro que eu preguei umas 3 vezes seguidas o mesmo sermão, que era da multiplicação de pães e peixes. E o interessante é que durante esse tempo em que eu estava pregando essa mensagem, eu lembro que eu chegava em casa e eu abria a porta do armário, e eu lembro exatamente como se fosse ontem, inclusive eu tirei uma foto, porque eu sabia que a coisa ia mudar. Eu abri a porta do meu armário e eu via que tinha um saco de farinha, tinha, salvo engano, um pacote de arroz, e no restante era a teia de aranha que tinha ali. Quando a gente ficava sem limpar, tava a teia de aranha. Eu lembro que nesse mesmo dia eu abri a geladeira, aí eu olhei para a geladeira, só tinha garrafa d'água, mais nada. E aquilo me mexeu porque eu fiquei pensando, eu me indaguei com o seguinte questionamento: como é que eu prego sobre um Deus que multiplica 5 pães e 2 peixes e eu olho para a minha despensa, não tem nada? Olha aí, que Jeremias enfrentou no capítulo 33. E aí? Como é que você prega sobre um Jesus que faz na vida dos outros, mas não está fazendo na sua? Só que por isso foi justamente por entender que aquele momento ele era passageiro que eu tirei 2 fotos, uma do armário e uma da geladeira. Eu falei, eu tenho certeza que um dia eu vou abrir esse armário e eu terei abastança. Eu abrirei a minha geladeira e eu terei também fartura. Tirei a foto. Hoje, sempre que eu faço compras com a minha esposa, eu chego em casa, ela é testemunha, eu oro, eu agradeço a Deus. Eu sempre fico admirando o meu armário, eu admiro a minha geladeira, porque nós temos com fartura. Só que lá atrás, quando eu quase não tinha, eu estava adorando. Eu estava fazendo a obra. Eu estava seguindo e exercendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque eu sabia que aquele momento ali, ele era passageiro. Em algum momento, o Senhor me colocaria numa fase melhor. Então, hoje eu vivo essa fase melhor. Só que lá atrás, durante a fase onde eu tinha muito pouco, eu continuei pregando sobre o Jesus que pegava 5 pães e 2 peixes e alimentava a multidão de mais de 10.000 pessoas. Então, aqui eu entendo que é evangelho. Evangelho não tem a ver com você adorar a Deus quando você tem muito. Isso aí qualquer um faz. O evangelho genuíno, ele implica você permanecer sendo submisso a Deus quando você tem muito pouco ou quando você não tem nada. Você chegou num ponto crucial aqui, tanto é que você falou aí alguns minutos atrás. Muita gente hoje adora pelo que ele faz e não pelo que ele é. O que João nos mostra isso, que ele adora pelo que ele é e não por que ele está fazendo. Sim. Se deixa de fazer hoje, muita gente sai da igreja, não vai mais, porque ele não sabe entender esse momento, que é o fator processo.
E se a gente não tiver a base em Deus, continuar adorando, a gente acaba falhando, retrocedendo. O segredo é adorar em meio à adversidade, porque em toda a Bíblia Deus diz, né? Ele levanta o profeta, mas uma coisa Deus procura, verdadeiros adoradores. Perfeito. Deus se apaixonou por Jó quando ele viu e sabia que Jó não ia, porque ele disse lá, viste o meu servo Jó. Ele está dizendo, isso é meu. Ele pode estar na prova, mas continua sendo meu. Toca em tudo, mas menos em Jó, porque é meu. Sim. Eu conheço a sua integridade. Eu sei que ele vai adorar. Ele continua sendo meu. Então, quando Deus vê você adorando minha adversidade, Deus se apaixona. Deus deixa até aí dizer agora que eu entro no cenário, porque Deus é especialista em mudar cenários, né? Ele chega e muda. É a gente olhar hoje onde estamos, das provas e lutas que passamos lá atrás e ver que Deus fez na nossa vida. É gratificante ver o trabalhar de Deus. Sim, perfeito. Enquanto você estava dizendo aí sobre a galera, né, os crentes modernos, que hoje em dia eles atrelam a sua adoração àquilo que Deus faz, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos ali em João capítulo 6, nós percebemos que o Senhor ele multiplica mais uma vez alguns pães, alguns peixes e alimenta uma multidão que o seguia, só que depois ele segue uma outra direção. E nessa direção onde ele segue, ele vai parar para ensinar uma multidão que também o acompanha. Até porque quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus ele sempre era seguido e acompanhado por multidões. Todos queriam obter um milagre. Jesus, sendo especialista em milagres, todos queriam obter a sua atenção, sabendo que aquele que obtivesse a sua atenção também obteria o seu milagre. Isso é fato. Mas aí chega um certo ponto, ali no evangelho escrito por João no capítulo 6, que Jesus ele se decide, ou melhor, ele se recusa a fazer milagres, porque naquele momento ele havia determinado que seria o momento de discipulado, é o momento onde ele vai pregar. Ele começa falando que ele é o pão da vida, ele começa a ensinar a respeito do reino de Deus. E durante este ensinamento, durante esta pregação, durante esse discipulado, alguns que estavam presentes ali objetivando os milagres, eles vão começar a comentar entre si: mas quão dura é essa palavra? Que palavra desagradável. Aí agora parafraseando, mas que palavra fria, que palavra ruim, porque está todo mundo querendo milagre, está todo mundo querendo pão, só que aí Jesus vai dizer, o pão que os nossos antepassados comeram só satisfez a sua fome momentânea, imediata, somente o seu físico, mas eu sou o pão que satisfará a sua vida, tanto é que aquele que come e bebe deste pão nunca mais terá fome e tampouco terá sede, é isso que Jesus está dizendo. Só que ainda assim, nós percebemos que uma multidão começa a se dispersar, começa a deixar a Jesus, começa a ir embora. Aí Jesus ele vai olhar para os seus discípulos, os 12, ele vai dizer o seguinte: ó, vocês 12 aí, estão vendo essa galera aí? Está indo embora? Se vocês quiserem ir, pode ir também. Fica à vontade, porque eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que estão me seguindo. A minha preocupação está na qualidade das pessoas que estão me cercando. Então não importa quem é ou quantos estão seguindo ou em volta de Jesus, mas sim a forma como enxergam Jesus. Mediante esta indagação de Jesus aos 12 que estavam com ele, que haviam sido chamados e levantados por ele, Pedro ele vai chamar a responsabilidade e vai dizer: mas Senhor, para onde iremos nós? Se tu, só tu, tem palavras de vida eterna. Então a gente vê que aqueles que seguiam a Jesus por aquilo que ele faz, quando ele decide não fazer, eles vão embora. Mas aqueles que seguem a Jesus por aquilo que ele é, quando ele se recusa a fazer, continua, porque entendem que Jesus, em seu ministério, tanto terreno quanto o ministério celestial, que ele continua exercendo através do Espírito Santo, ele não tem apenas o desejo de saciar a nossa fome física, tampouco a nossa fome momentânea, mas de fato o que ele quer é nos fornecer um pão que nos promoverá, ou melhor, promoverá em nós uma semelhança nele, e somente mediante esta semelhança desenvolvida com ele é que nós obteremos uma posição onde ele está, que é o céu. Então você percebe que quando Jesus, em João 6, ele vai dizer para a galera: vocês que também querem, fiquem à vontade, ele está querendo dizer a seguinte mensagem: se você me segue somente por aquilo que eu faço, eu tenho certeza que no momento que eu não fizer, você vai embora. E se você quiser ir, tudo bem, mas se for para me seguir, me siga por aquilo que eu sou.
Então, se nós entendermos hoje, a igreja moderna, que Jesus ele é muito mais do que milagres, Jesus é muito mais que portas abertas, Jesus é muito mais do que uma promoção no emprego, Jesus é muito mais do que uma faculdade, se nós entendermos que Jesus ele é de fato o caminho que nos conduzirá à vida eterna, o número de desigrejados vai diminuir drasticamente. Porque o que mais intensifica este número é justamente a frustração que as pessoas desenvolvem por expectar em Jesus aquilo que eles querem, deixando de entender que Jesus não faz aquilo que eu quero, ele faz aquilo que eu preciso. Glória a Deus. Jesus não é o camarada da lâmpada que a gente vai esfregar ali, ele vai sair e vai falar pra gente, olha, me fala quais são os seus 3 desejos. Pelo contrário, se nós fizermos isso com a Bíblia, nós entenderemos que é ele quem vai fazer e falar para nós quais são os desejos dele para nós. Então não é ele que atende as minhas vontades, sou eu que devo atender as vontades dele, é o efeito contrário. Então quando a igreja entender de fato essa realidade do evangelho, você vai ver que a igreja viverá um novo tempo, uma nova era. Você chegou nisso aí, tem gente até que tem aquela caixinha de promessa, né? Deus fala comigo na adversidade, vai lá, pega dos melhores versículos, não quer acertar a verdadeira palavra de Deus. Exato. Como você chegou nisso aí também, indo para o Novo Testamento, acho que é Mateus 15, 25, da mulher cananeia, se não me falha a memória, que o texto chama muita atenção. Também o mestre está dando uma palavra dura ali, o texto vai nos dizer. Vou ler desde o 24. E ele, contudo, havendo respondido, disse, não fui enviado exceto as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o 25 vai dizer, ela então, havendo chegado, o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. O texto está dizendo que ela adorou. E o mestre continua e ela entra naquele diálogo que está caindo as areias do pão da mesa. Mesmo a palavra dura, ela chegou adorando, ela continua adorando. Sim. O segredo está na adoração. Mais uma vez eu boto aqui nessa tecla, é você adorar. Porque quando a gente entende isso, fica melhor passar a prova, é adorando, é só um momento. Porque eu sei que ele é capaz de fazer. E tanto é que quando Jó disse isso no 42, ele entendeu aqui. Só no capítulo 42, ele disse que ele só conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos deles estão vendo Deus fazer. Sim. E quando a gente entende o processo, fica melhor passar adorando. Porque se a gente ficar murmurando, questionando, fica mais difícil a prova. Exato. Mas se a gente passar adorando, deixando a prova aí continuar ali dando glória a Deus, adorando, fica melhor para passar esse fator chamado processo, que é a prova, as adversidades. E, no entanto, também que isso aqui está na Bíblia, talvez que o cenário fosse o mesmo de Jeremias aqui no capítulo 33, lá em Atos 16, quando Paulo e Silas estão presos, Jeremias também estava numa prisão, certo. Os dois estão presos, só que um olha para o outro e vai dizer, vamos adorar, você canta daí, eu canto daqui. Quando eles começam a adorar, Deus abala os alicerces da prisão. Então o segredo para a adversidade passar mais rápido é continuar adorando, não perder a autenticidade sua, sendo que você é do céu, conhecendo o que Deus pode fazer. Quando a gente adora, fica melhor passar a prova. Ô Talão, Marcos capítulo 5, ali a partir do verso de número 21, 22, 23, nós vemos a narrativa de Jairo. Jairo, um chefe da sinagoga, e para quem não sabe, o chefe da sinagoga era o responsável por administrar as sinagogas do povo judeu. E todos os chefes de sinagoga eram, na verdade, como se fossem pastores de igreja no âmbito eclesiástico, né, da igreja. E esses homens, eles também tinham prestígio, também eram vistos com um olhar de admiração pela sociedade, visto que representavam uma classe espiritual da comunidade. Jairo, ele está agora com a sua filha em casa enferma. E ele ouve falar a respeito de Jesus, um Jesus que é especialista em curar. Então ele decide ir até Jesus, expectando que Jesus vá até a sua casa, entre no local onde está a sua filha moribunda e ali ele a cure. Só que quando ele chega até onde Jesus estava, ele se depara com uma multidão. A palavra nos diz que existe uma multidão aguardando Jesus voltar da região de Gadara, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus atraca o barco, que ele desce, a palavra vai nos dizer que Jairo, um chefe da sinagoga, alguém de prestígio que também exercia um papel hierárquico grande perante a comunidade, ele vai olhar para Jesus e vai se prostrar. Aí quando nós vamos estudar um pouquinho dessa tradição, nós vemos que só se prostrava aquele que entendia o seu grau de submissão mediante a outra pessoa.
Então Jairo, sendo uma autoridade espiritual perante a comunidade, já era alguém grande. Só que quando ele vê Jesus, por aquilo que ele ouviu falar a respeito da pessoa de Cristo, chegando em Jesus, ele olha para Jesus como alguém superior a ele. E sendo alguém superior a ele, ele entende que essa pessoa, ela merece a sua devoção. Só que aí uma coisa que me chama a atenção aqui é que Jairo reconhece que mesmo ele ocupando um cargo, o qual lhe coloca acima da média, na presença de Jesus, até ele que é acima da média tem que se prostrar. Porque não importa a posição social que nós ocupemos no âmbito natural, no âmbito celestial, se nós queremos ser grandes, nós primeiro temos que ser pequenos. Imagina o choque ali, o povo vendo um dos principais da sinagoga. Exatamente. E nós vemos que quando ele se prostra, na verdade ele está enviando a seguinte mensagem: Senhor, eu sou judeu. Senhor, eu ocupo um determinado cargo perante a sociedade, mas ainda assim, na sua presença, eu vou te adorar. E pera lá, imagina você, tá? Está com a sua filha em casa, moribunda, à beira da morte. Quando você chega na presença daquele que pode de fato curar a sua filha, você primeiro vai fazer o quê? Vai pedir. Óbvio, qualquer pessoa, eu imagino a minha esposa, por exemplo, ela está em casa passando mal e eu vou até um hospital, encontro um médico, eu não vou perguntar se ele está bem, eu não vou apertar a mão dele, eu não quero saber como ele está, eu só quero que ele vá até a minha casa para levar a cura para minha mulher. Agora Jairo não, ele faz diferente. A sua filha está morrendo, está moribunda, e quando ele chega na presença de Jesus, aquele que poderia lhe fornecer o milagre que ele tanto precisava, ele antes de pedir, antes de apresentar a sua realidade, antes de falar qualquer coisa, a sua atitude, ela vai expressar o quê? Adoração. Não importava a realidade a qual Jairo estava inserido. Ele entendia que a figura de Cristo necessitava primeiramente, prioritariamente, da sua adoração. Então observa que em todos os momentos que nós olhamos para a Bíblia, nós sempre veremos homens que, independentemente das circunstâncias que eles estão inseridos, quando eles se achegam à presença de Jesus, eles não chegam primeiro pedindo, eles não chegam primeiro clamando, eles primeiro de tudo chegam se humilhando e reconhecendo a soberania de Jesus. Então o Evangelho é isso, é olhar para Jesus como aquele que merece a minha adoração independentemente do meu cenário lá em casa. Não importa se está enfermo, não importa se está desviado, não importa se está dando trabalho, o que importa é que, primeiro de tudo, eu preciso adorá-lo. Segundo de tudo, eu preciso obedecê-lo. E terceiro de tudo, eu preciso entender que ele não só tem, mas ele é a solução para o meu problema. Então observe que existe aqui esses 3 graus, essas 3 etapas. Primeiro eu adoro, depois eu o obedeço e depois eu clamo. Por quê? Ele não vai me atender simplesmente porque eu estou pedindo, mas ele quer de fato alguém que reconheça a sua dependência, o seu grau de miserabilidade, para que enxergue nele aquele que é não só a solução, mas é também aquele que veio para salvar, aquele que veio para transformar, aquele que veio para, sobretudo, mudar alguém que era condenado à vida eterna para direcioná-lo a alguém que gozará da vida eterna. Glória a Deus. Então, o Evangelho é isso. Antes de pedir, eu primeiro tenho que adorá-lo. Vamos lá, Talão. O que você acha? É por isso que, tanto é que nós vemos aqui, é mais plausível a gente falar de quando falamos de adversidade, não tem como falar de Jó. Sim. Só tinha ele, talvez, com uma das piores doenças da época. Diagnosticado ali, talvez alguém olhasse, muitos ficaram distantes, você via até a questão dos seus amigos, só sobrou ele um pedaço de caco de telha, mas mesmo com aquilo ele continuou adorando, só tinha um caco de telha, mas continuou servindo a Deus, continuou adorando. A adoração, ela chega às narinas de Deus e parece que Deus se coloca de pé olhando para aquela situação, tanto é que ele se apaixona em Jó, quando ele chama de meu servo, é Deus olhando e dizendo, é só um momento, vai passar. Porque a circunstância não mudou quem você é, não mudou o seu caráter, a sua autenticidade. Continua adorando, tanto é que Jairo, ele esqueceu da posição, do que ele tinha, chegou e se humilhou, se prostrou diante de Jesus. E Jesus acabou mudando o seu cenário. É isso que a gente tem que entender, que no deserto, como os crentes falam hoje, na prova, ela não pode nos afastar de Deus, ainda mais tem que nos aproximar. A gente tem que continuar adorando. O segredo é a adoração. É por isso que lá em João 4, tanto é que quando a mulher está no poço, que Deus diz, eu procuro verdadeiros adoradores, Deus estava mostrando para ela, não importa quem você foi, quem você deixou de ser, é o que eu vou fazer na sua vida agora, porque é dessa água que você tomar, ela transforma, ela muda.
Você vai ver quem eu sou verdadeiramente. Eu tenho o poder para transformar a adoração. E foi bom você tocar num ponto que para mim é cirúrgico. Você falou sobre tempo. Tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós vivenciamos, seja bom, seja negativo, é passageiro. Hoje, aqueles que estão gozando de uma vida agradável, em algum momento gozarão de um momento de aflição. Todos aqueles que estão passando por um momento de aflição, em algum momento gozarão de um tempo de prosperidade. E aí, quando eu falo de tempo, automaticamente eu me recordo de Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, onde ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E depois ele continua dizendo que há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, de semear, de abraçar, de se afastar. O que é que ele está dizendo aqui? Existe um tempo onde nós seremos muito felizes, mas também existirão tempos em que nós enfrentaremos situações que nos afligirão. Só que em todos esses tempos é necessário que nós nos lembremos que Jesus ele permanece conosco. Não importa se a tempestade está forte demais e está entrando muita água dentro do barco. Se Jesus estiver no barco, ainda que o barco afunde, ele ainda continua sendo aquele que tem poder para caminhar sobre as águas. E é isso que às vezes nos falta no momento da aflição. Lembrar do tamanho do Deus o qual nós servimos. Porque o tempo ruim ele vai chegar para todo mundo. Verdade, a adversidade chega para todos. Uma coisa que às vezes nós deixamos passar é que pelo fato de nós estarmos sempre ligados na rede social, nós imaginamos que a vida de outras pessoas é sempre maravilhosa. Aí nós julgamos que aquelas pessoas que possuem uma certa abastança financeira estão sempre viajando para determinados lugares, usando determinadas roupas. Nós criamos ali uma imagem de que aquela pessoa tem a vida perfeita. Só que nós nem sempre nos lembramos que por trás dos bastidores existe uma pessoa que está enfrentando um momento de depressão, está enfrentando um momento de transtorno de ansiedade, porque nem tudo que os nossos olhos observam, de fato é a realidade existente. Os nossos olhos eles observam e são limitados apenas por aquilo que está fora, mas somente Deus é aquele que conhece de fato o que está dentro. Então tem muita gente que vive uma vida aparentemente boa, só que a parte interna, que é o principal, julgo eu, ela está passando por um momento de extrema aflição. Tanto é verdade que nós vemos empresários, nós vemos pessoas que ocupam determinados cargos sociais tirando a sua própria vida. Aqui de fora, todo mundo olha e imagina, uau, que vida legal, que vida bacana. Só que só a pessoa sabe o que está acontecendo dentro. Então acho que uma das coisas que também nos ajudariam a permanecer firmes e a, de fato, estabelecer estruturas mais profundas na presença é deixar de admirar a grama do vizinho e passar a cuidar da nossa. E eu estou sendo eufemista aqui. O que eu quero dizer de forma clara e objetiva, lá vai, Ney, lá vai, é que nós devemos cuidar da nossa vida. Devemos cuidar do nosso jardim, devemos plantar, devemos regar, devemos entender como funcionará o nosso processo e parar de comparar a nossa vida com a vida do outro. E por conta dessa comparação, meu Deus, eu vou pregar. Por conta dessa comparação, nós vemos que as pessoas estão olhando para uma vida que é boa, estão julgando ser uma vida ruim porque ela não tem aquilo que o vizinho tem. Não tem o carro que o camarada tem, não tem a posição social que a pessoa tem, não tem determinada coisa que a outra tem. Só que, meu amigo, olha para quem você era, olha para quem você é. Olha de onde Deus te tirou e olha onde Deus te colocou. Será que você não tem motivo para... Você não tem motivo para adorar, meu filho? Então é isso que para mim, na minha visão, Thales, falta. Nós olharmos para a nossa vida com um olhar de gratidão, ao invés de nós expressarmos essa pressão o tempo todo de eu quero mais, eu quero mais, eu quero alcançar, eu quero ser, eu quero me tornar. Precisamos voltar. Olhar para Jesus como sendo a nossa prioridade, o ponto central da nossa fé. E depois precisamos valorizar aquilo que Ele já fez. Porque independentemente do grau que Ele já operou, Ele já operou. Só de nós já termos sido comprados pelo sangue e nós deixarmos de ocupar uma posição que nos condenaria ao inferno e passarmos a ocupar uma condição que nos conduzirá ao céu, isso aqui já é motivo suficiente para nós só darmos glória. Isso aqui já é suficiente. Só que por conta dessa ideologia pós-moderna,
onde o ter sobrepuja o ser, tem muita gente idealizando uma vida perfeita como sendo uma vida que você tem as mensagens triunfalistas, né, nessas igrejas. Ô Ney, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia bater em pregador hoje. Não vou. Todo podcast, todo episódio eu tô batendo em pregador, então eu não vou fazer isso hoje. Mas é de fato que acontece. É de fato que acontece. Eu acho que essas mensagens que estão sempre centralizadas no homem e no seu triunfo estão fazendo com que as pessoas esqueçam de fato qual é a mensagem do reino. Porque aquilo que acontece nessa terra, Talão, é simplesmente um spoiler daquilo que será no céu. Então, tudo que Deus faz nessa terra, na verdade, é simplesmente um apontamento, um direcionamento para aquilo que nos aguarda lá em cima. Então, nós não podemos limitar o reino de Deus somente na terra. Isso aqui é somente um aperitivo, uma amostra grátis. Uma partícula. Exato, é só uma partícula daquilo que acontecerá lá em cima. Só que a galera está olhando para isso aqui como sendo o ponto final. E não, isso aqui é só a introdução. É só a introdução, a conclusão será lá em cima nas bodas do Cordeiro. Mas só chegará lá quem for santo como ele é santo. E só consegue exercer e desenvolver essa santidade aquele que é íntimo. E só consegue ter intimidade aquele que o busca independentemente das aflições. Mas vamos lá, Talão, senão eu vou falar demais. Essa questão da adoração hoje, muita gente não entende isso aqui. Porque eles vêm para a igreja, eles querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Exato. Eles querem estar no momento bom, mas não querem ali se apegar com Jesus de verdade. Ver a transformação de mesmo na aflição. Você passe o que passar, você vai continuar adorando ao Senhor. Mesmo que as aparências, elas aparentam a dizer não, você vai continuar adorando ao nome de Jesus. E muita gente hoje vem com essa mente aqui que você tem que crescer, olhando ainda mais para esses coaches hoje da internet. Que você tem que prosperar, você vai chegar lá. Complicado. Tem crente que paga até curso, não abre a Bíblia para ver a palavra, mas fica se apegado nisso. Não, porque agora eu estou com Jesus, eu tenho que prosperar, eu tenho que chegar. Ela não quer viver esse fator adversidade. Sim. Para ele, e se você falar de adversidade é tocar na ferida. E muita gente que é apegada nisso aqui não entende o verdadeiro evangelho, que teve um preço para pagar aqui. Não sei você, mas as nossas melhores pregações, os melhores louvores são feitos na adversidade. Exato. São feitos em momentos difíceis, porque ali você gerou lágrimas, sentimentos verdadeiros pela palavra do Senhor, por aquilo que Deus colocou dentro de você, que é a adoração. É no momento de adversidade que às vezes Deus faz coisas extraordinárias que nós paramos olhando, está difícil, mas espera aí, olha aqui o que Deus fez agora. Exato. Tanto é que é do fato, lá da casa de Maquir, quando Mefibosete está lá, estava lá escondido, a terra do esquecimento, Lodebar, jogado às traças, linhagem sacerdotal, linhagem de rei, mas está lá, alguém está dizendo, está esquecido, está sozinho, mas estava na casa de Maquir. Na casa de Maquir ele teve que comer, foi cuidado, é providência de Deus. Na adversidade Deus diz, estou provendo, agora chegou a hora de eu te trazer para a mesa. Davi diz, manda buscar, ainda tem um da casa daqui, real, manda buscar. Foram buscar a Mefibosete, ele chegou lá. Deus mudou o cenário. É continuar adorando. A gente pode estar na adversidade, mas Deus está provendo, tem providência de Deus. É na adversidade que saem os melhores hinos, as melhores mensagens. Verdade. Tanto é que a harpa foi nos momentos mais difíceis e são escritos os melhores hinos. Para essa palavra chegar na nossa mão hoje, cabeças rolaram, foi pago um preço tamanho. E nós estamos aqui hoje adorando ao nome do Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu ouvi um pregador falando algo que eu achei muito interessante. De forma figurada, ele disse que se nós pegarmos a Bíblia Sagrada e a espremermos, dela jorrará sangue. Porque para que esse livro fosse escrito, muitas pessoas tiveram que morrer. Muitas pessoas tiveram que se martirizar, muitas pessoas tiveram que se entregar para que a mensagem continuasse sendo propagada, para que a mensagem fosse escrita, para que a mensagem pudesse ser compartilhada. E aí hoje nós vemos que as pessoas têm dado tão pouco valor à palavra. Uma coisa é que assim, eu entendo que a tecnologia ela vem para nos auxiliar, ela vem para nos ajudar. Eu uso demais a tecnologia, vejo que igrejas estão se modernizando, trazendo tecnologia e possibilitando que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem da graça. Só que uma coisa que de certa forma me incomoda é eu ver crente que troca... Isso aqui pode parecer muito saudosista, né? Muito coroa, mas de fato me incomoda crente que troca aqui a palavra para usar o celular.
Nada contra, eu já cansei de usar o celular como esboço. Hoje, graças a Deus, eu tenho um tabletzinho. Só que assim, trocar isso daqui por isso daqui, para mim é complicado, porque isso aqui é minha identidade. Quando eu ando com isso daqui, eu me sinto seguro, protegido. E outra, quando eu ando com isso daqui, eu estou dizendo e enviando a seguinte mensagem: eu sou um homem de Deus. O que vai corroborar com essa mensagem são as minhas ações, é o meu testemunho. Contudo, a primeira impressão que passa para você quando você enxerga um homem ou uma mulher como a Bíblia é: ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Só que agora a galera já não quer mais. O crente é 07, né? Ninguém sabe que ele é crente. Rapaz, vai dar a paz do Senhor pro varão. Opa, tudo bem? Beleza? A paz do Senhor fica constrangido. Por quê? Mas vamos lá, vamos voltar para cá. O que importa de fato, Thales, não importa a maneira, o grau, mas o que de fato importa é que a mensagem de Cristo seja propagada. E para isso, é necessário que nós voltemos a entender que a nossa adoração, ela deve transcender. O que isso quer dizer? Ela deve ultrapassar as nossas tribulações. Porque, de fato, a nossa melhor adoração, ela é gerada no ventre da dor. Quantas vezes nós choramos, quantas vezes eu particularmente, entrava no meu quarto, fechava a porta, dobrava os meus joelhos, e quantas vezes eu não tinha palavras para expressar o que eu estava sentindo, mas as lágrimas que desceram foi o suficiente para que Deus entendesse qual era a minha necessidade. Então, o que de fato vai nos fortalecer diante das adversidades é reconhecer a nossa dependência dele. E se eu reconheço a minha dependência dele, eu passo a entender que quanto maior é o calo, maior tem que ser o meu nível de busca. Então, o conselho que eu dou para você que está passando por um momento de tribulação, qual você olha e você não vê saída, continua orando, mas ora mais. Faça com que o tempo aumente e intensifique o sentimento que está no coração. Permita que as lágrimas borrem a sua maquiagem, o seu rosto. Faça com que a sua oração seja aquela oração que para você será a última. Não vai chegar o amanhã. Então dobre os seus joelhos e entrega tudo que você tem. Porque serão nesses momentos que uma coisa que nós precisamos deixar claro aqui, tá? A oração, ela não muda a vontade de Deus. Não muda. Podem falar o que for, não muda. A oração, ela insere em mim a consciência de qual é a vontade de Deus na minha vida. Sendo assim, de forma resumida, a oração me faz entender qual é a vontade de Deus e me faz buscar a vontade de Deus em detrimento da minha. Então, quando aquela galera faz aqueles jargões, né? A oração vai mudar a vontade, a oração... Não. A oração nem sempre modifica o ambiente. Em alguns momentos sim, mas nem sempre modifica o ambiente. Na verdade, ela me modifica para que eu entenda em qual ambiente eu devo me inserir. Então, a oração ela tem a ver com eu reconhecer a minha dependência. Através do reconhecimento da minha dependência, eu passo a entender de fato o que é que Deus quer para mim. Entendendo o que Deus quer para mim, eu passo a desejar aquilo que Ele quer. Aí sim, nós podemos entender aquilo que o próprio Jesus vai dizer, que todo aquele que pedir em seu nome, crendo, receberá. Mas Ele não está dizendo que nós pediremos aquilo que nós queremos. Se olharmos o contexto, nós veremos que Ele vai falar que se nós pedirmos aquilo que nós desejamos em Cristo, ou seja, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu fui regenerado, eu já não desejo aquilo que a minha carne quer, mas eu passo a desejar aquilo que o Espírito Santo estabelece como sendo o meu desejo em mim. Aí sim eu vou receber aquilo que eu quero, porque eu já não vivo mais eu. É o que nós falamos no início. Enquanto eu estou vivendo na velha natureza, os meus objetivos são estabelecidos pela minha consciência. A partir do momento que eu sou regenerado, o novo nascimento acontece, eu já deixo de ambicionar aquilo que a minha carne deseja e passo a expectar aquilo que Deus deseja que eu expecte, que é de fato a vontade dele. É por isso que Paulo vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu oro, eu passo a de fato ouvir a voz de Deus e passo a entender o que ele quer. E mediante o entendimento daquilo que ele quer que eu tenha, que ele quer que eu seja, que ele quer que eu alcance, aí sim, eu oro e ele me conduz até determinado lugar. Então essa coisa que a galera, você vai orar e Deus vai fazer. Irmão, quantas vezes você orou por alguma coisa e Deus não atendeu? Se eu contar aqui, vai ser um monte. Não, eu orei para ser jogador. Olha o que eu sou hoje.
Não que eu seja pouca coisa, né, Petisquinha? Vamos lá, agora eu sou um obreiro, sou um homem de Deus, estou casado parabéns, com uma mulher maravilhosa. Consagrado ao diaconato. Benção, obrigado, papai. Só que assim, quantas vezes eu orei para ter algumas coisas chegarem em determinados lugares e Deus não me atendeu? Porque se Ele me atendesse, isso aqui eu falo com frequência, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, para que eu ocupasse a posição que Deus desejou que eu ocupasse, eu primeiro tive que ouvir o não dele. Primeiro ele diz não para as minhas vontades, para que então, mediante aos nãos que ele diz para as minhas vontades, eu passe a dizer sim para a vontade dele. Eita, isso aqui vai dar um corte, hein, Ney? Primeiro você diz não para as suas vontades, para que então você consiga dizer sim para a vontade de Deus. E eu só consigo fazer isso se eu entender de fato o que é um adorador. Porque um adorador, ele entende que, sendo a vontade dele feita e executada ou não, ele continua adorando. Alcançando aquilo que ele quer ou não, ele continua adorando. Sendo quem ele quer ser ou não, ele continua adorando. Glória a Deus. Isso é adoração. Isso é conseguir ser um verdadeiro adorador. Isso é ser aquele adorador que o Papai do Céu busca, que o adora em espírito e também em verdade. Porque, como você disse aí, a oração, na verdade, é uma conversa íntima, um diálogo com Deus. Exato. Como você disse, quando Paulo diz, Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma mudança de caráter que muda a mente, é uma metanoia, digamos assim, mudança de mente, uma mudança de comportamento. Na verdade, quando no capítulo 37 do rei Ezequias, ele ora ao Senhor, no momento que ele está na batalha no 14, quando ele recebe a afronta de Senaqueribe. E Deus deu vitória para ele, como você disse aí, que a oração muda cenários. E nesse momento todo mundo aplaudia, mas só que ele chega na casa dele e Deus diz, eu conheço, eu sei o que você fez. Então põe até utensílios do templo, no capítulo 38. No momento que ele recebe isso, ele diz, põe a tua casa em ordem, o profeta vai lá, porque morrerás e não viverás. O 2 está dizendo que ele vai por oração, e ele começa ali a se esmerilhar perante a presença de Deus, dizendo, perdoa-me, Senhor, pelo que eu fiz. Só está Ezequias, Deus e a parede, o que eu toquei. Ele começa ali a se humilhar, o que eu fiz de errado. E Deus diz para ele, volta lá, e diz que eu estou lhe acrescentando 15 anos de vida. Deus transformou o cenário que ele estava vendo, uma simples oração, mas uma oração de verdade, que mostrou ele se moldar ao que ele estava vivendo. Primeiro ele teve que se humilhar, ele já não pediu para Deus, não, Senhor, não quero morrer, ele contou toda a verdade, ele abriu o seu coração perante a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado perante a sua presença. E um coração contrito e quebrantado é aquele que tira a sua capa para vestir o novo nascimento, que isso é alcançado mediante a fé em Cristo. Talão, vamos lá, o papo tá bom, por mim eu ficaria aqui mais algumas horas aprendendo com você, mas infelizmente chegou a nossa hora de nos despedirmos. Mas antes disso eu quero que você deixe aqui um conselho para essa galera linda que está nos assistindo. Só que imagine que você está na Times Square, a avenida mais movimentada do mundo, e lá naquele telão bonito vai passar a mensagem que você dirá agora. Tem que ser uma mensagem curta, mas objetiva. Imagina que todas as pessoas do mundo terão acesso a essa sua mensagem. O que é que você diria para essa galera que vai receber a sua mensagem? Eu diria que, mediante a esse tema que a gente está vivenciando hoje, que por mais que seja a dificuldade que você está vivendo, talvez seja a perda de um ente querido, seja uma doença que talvez um médico diagnosticou, dizendo que não vai ter mais jeito, que você se apegue em Jesus, porque Ele é especialista em mudar cenários. Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, continue adorando, adore por Ele, porque se Ele fazer, Ele continua sendo Deus, se Ele não fazer, também é Deus, porque tudo acima vai à vontade de Deus, mas nós bem sabemos que Ele dá a última palavra, e o que eu deixo para vocês é continue adorando, seja um verdadeiro adorador em meio à adversidade, porque Deus é especialista em transformar e mudar cenários. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, galera. Independente do cenário, continue adorando. Talão, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter abrilhantado essa mesa e por também ter enriquecido tanto a nós que estamos aqui acompanhando de perto
e também aqueles que serão alcançados por esse vídeo. E você, meu querido, você que está do outro lado desse aparelho, por gentileza, ajude essa obra. Compartilhe, curta, deixa comente, o like, se inscreve no salve, canal. de alguma maneira engaje com esse conteúdo para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas. Como você viu aqui, o intuito não é promover o convidado, tampouco o anfitrião. O intuito aqui é sempre promover Cristo. Então, conforme nós vamos aqui falando, nós vamos aqui expondo as Escrituras, vidas vão sendo alcançadas, edificadas, transformadas e também salvas. Então, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, marque pessoas, assista até o final, bença. Assista até o final, pois eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração. Também um agradecimento aqui à nossa equipe, essa equipe maravilhosa, qual, sem ela, nada disso teria acontecido. Um beijo todo especial para minha Petiquinha, que está aqui me inspirando mais uma vez. Talão, mais uma vez, obrigado. Ao pastor Moraes e a toda a igreja Vila Passos. Deus abençoe, tamo junto. Vamos lá.